A ti, Senhor, eleva minha alma. A ti, Senhor, Salmo 5, eleva minha alma, ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Quem se refugia é quem está em perigo. E nesse mundo nós estamos em perigo. Temos que nos refugiar no Senhor o tempo todo. Jamais. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Meu coração bate amor, porque é o meu sabor, não me de paz, porque Jesus é a minha paz. Muito bem. Vitinho, tem que ficar ligado, Vitinho, tem que ficar ligado. O outro cântico, Deus Supremo é esse antigo, isso também. Tem que excluir ele antigo, porque ele há muito tempo que as pessoas já cantam. Muito mais antigos são os hinos do Salmo. Os salmos hinos são muito mais antigos. Então, isso são cânticos tirados da Bíblia. São cânticos que têm teologia. Teologia é conhecimento de Deus e da sua revelação. Então, nós temos aqui, Deus Supremo é. Deus Supremo. Soberano em glória, és incomparável, Ainda tu postura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus, Além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus o Senhor. soberano em glória, és incomparável, Maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. não há outro Deus como Jeová,
Eliane Magali. Vamos continuar louvando a Deus com uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, nós sabemos que não existe outro Deus como Tu, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Pai, que nesta noite, que nós possamos continuar, Senhor, aprendendo mais de Ti, que a palavra que o Teu servo irá trazer nesta noite, Senhor, que nós possamos colocar em prática, que cada dia, Senhor, nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e tudo que o Teu servo, Senhor, nos ensina, nós possamos colocar em prática diariamente, Senhor. Mesmo que nós ficamos, ó Pai, muitas vezes machuca o nosso ego, que nós possamos, ó Pai, Te buscar mais e mais e botar em prática, Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. É assim, ó Pai, que eu te agradeço por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro da profecia de Ezequiel. Velho Testamento dos profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Então, vamos ler no capítulo 36 de Ezequiel. Vamos ler 3 versículos. Ezequiel 36, nós leremos versículo 26, 27 e 28. Normalmente, nas celebrações de Santa Ceia, eu cito esses versículos aqui, que também estão de modo muito parecido na profecia de Jeremias. Então diz assim, Ezequiel, capítulo 36, versículos 26, 27 e 28. Deus falando ao seu povo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós serei meu povo, e eu serei o vosso Deus. Graças te damos, Pai querido, pela Tua maravilhosa palavra, pela Tua maravilhosa promessa, pelo Teu maravilhoso poder, pela Tua maravilhosa fidelidade. E nós sabemos que o que o Senhor prometeu, cumpriu até hoje, nós temos visto na história da humanidade, e haverá de cumprir o que ainda falta, porque sabemos que o Senhor é onipotente e é fiel na Sua palavra. Por isso, Senhor, nos abençoa, nos ajuda no entendimento, nos fortalece nesse entendimento e nos fortalece ainda mais para que possamos colocar em prática de acordo com o entendimento da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus para louvor da Tua glória. Amém. Então, irmãos, no domingo passado nós falamos sobre a lei, né? A lei de Deus, que muita gente pensa que a lei de Deus não tem mais. Porque Paulo diz que nós não vivemos mais na era da lei, sim na era da graça, as pessoas entendem que não tem mais lei para cumprir. Não. Tem. Nós vimos aqui que havia graça na lei como uma lei na graça. Não mudou nada. Só o que morreu, de fato, foi a lei cerimonial dos israelitas lá, que levava a Jesus. Todas aquelas cerimônias levavam a Jesus. E a lei civil, que lá é um país que tem a sua lei civil, a nossa aqui é a Constituição do Dr. Ulisses. Não é para nós aquela lei de Israel. Mas o resto é tudo para nós. Até a lei cerimonial, que não é mais para nós, mas o aspecto moral que existe na lei cerimonial continua em vigor. O culto deve ser feito com ordem de decência, por exemplo. Muito bem, então, irmãos, nós já temos ensinado que a Bíblia é a revelação de Deus, e a teologia é o estudo de Deus conforme a revelação que Ele mesmo deu, na palavra dele. Então, é a revelação de Deus, que a Bíblia trata, é sobre isso. Essa revelação é dada ao seu povo eleito, a fim de que esse povo conheça Deus, a fim de que esse povo conheça o pacto que Deus fez com o povo que Ele escolheu. Esse pacto é eterno e esse povo deve viver de acordo com esse pacto, de acordo com o plano que Deus estabeleceu, a fim de torná-lo
conhecido ao mundo. Deus salva quem Ele quer. Agora, ao seu povo Israel no Velho Testamento, competia dar exemplo de vida de um povo de Deus para que os outros povos vissem como é que vive esse povo desse Deus Jeová. Pois a igreja tem o mesmo papel. Ser luz no mundo para que o mundo veja que Deus enviou o Messias que sempre prometeu, desde lá o Jardim do Éden, aquele que fizeram a cabeça. Ele veio salvar o seu povo dos pecados dele. Ele não veio salvar o mundo todo. Ele viesse salvar o mundo todo, ele salvaria o mundo todo. Mas ele não veio, ele disse claramente, eu vim buscar o meu povo. Então, irmãos, é para isso. E o mundo tem que tomar conhecimento disso. Quem vai se converter não é da nossa conta. A nossa conta é mostrar que Deus é Deus, que criou, que essa criação foi deturpada pelo pecado, mas Deus, no seu plano eterno, providenciou a redenção da maldição que Ele mesmo lançou. O Messias Redentor veio, formou um povo, através de seus apóstolos, uma igreja que é o seu povo, é o Israel do Velho Testamento, e Ele vai levar do mesmo jeito que essa igreja deve viver em santidade de vida, de modo a mostrar ao mundo como é que vive esse povo desse Deus. Só isso. Então, irmãos, na estrutura do texto bíblico, é disso que trata a Bíblia inteira. Primeiro vem o relato da criação de todas as coisas. Depois vem a queda do homem. O que acarretou a corrupção, não apenas do gênero humano, mas de toda a criação. Deus amaldiçoou toda a criação. Então, a partir daí, o relato da Bíblia, desde Atos 3:15, quando ele disse isso, em Abraão ele de fato mostrou o pacto completo, em Gênesis 12, aí Deus mostra o seu plano de redenção de um povo eleito. E é através desse próprio povo eleito, que no final ele vai redimir toda a criação, né? Através do exemplo desse povo eleito. E esse povo será conduzido, mesmo no mundo amaldiçoado por Deus, esse povo será conduzido na esperança dessa redenção que virá no último dia. Na esperança de que o Redentor vai voltar para buscar aqueles que ele salvou. É isso que o povo de Deus deve ter em mente o tempo todo. E não se está bem aqui, se não está bem, se o governo é bom, se não é bom. Devemos ser bons cidadãos, sim, o tempo todo. Mas, como Paulo diz, olhem para as coisas lá do alto. Não fiquem se preocupando tanto com essas coisas daqui terrenas. Nós temos que prestar atenção nisso. Esse povo é conduzido pela esperança da volta do Redentor. Nós sabemos essa história. O Messias prometido por Deus lá na queda, Gênesis 3:15. Aquele que pisaria a cabeça da serpente, a causadora da queda, aquele que restauraria e restaurará todas as coisas. O crente é aquele que sabe dessa história, crê nessa história e tem esperança nessa história. Esperança não é a esperança que o mundo sabe, não. Eu joguei na loteria e tenho esperança de ganhar. Posso ganhar ou não. Eu vou me sacrificar para botar meu filho numa faculdade, mesmo sem ter como pagar, porque eu tenho esperança que ele seja um bom profissional. Essa esperança pode dar certo ou não. Seu filho pode ser um vagabundo, mesmo gastando seu dinheiro, não se formar em coisa nenhuma. Ou se formar, virar um péssimo profissional. Então essa esperança do mundo, ela pode se dar ou não. A esperança do crente não. Ela é a esperança, ele sabe que vai acontecer, ele só não sabe quando. Mas ele fica esperando, porque ele sabe. A minha esperança, a esperança é onde morre, isso é ditado do mundo. A esperança do crente não morre, mas já ressuscitou. É o Senhor Jesus. Então, irmão, nós temos que prestar atenção para essas coisas. Esse povo eleito, desde o anúncio da sua formação, é separação por Deus. Ele separou um povo por Deus e separou um povo para Deus. Ele disse, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Não foi todo mundo, foi só Israel. Não é todo mundo, é só a igreja. Foi dito a esse povo que ele teria uma função. Nesse plano eterno de Deus, ele teria uma função específica, qual seja, agentes de Deus. Israel era para ser agente de Deus perante as outras nações do mundo. Mostrar a esse mundo o plano eterno de Deus. O plano da redenção. Do mesmo jeito que Israel teve essa missão como agente de Deus de mostrar o plano da redenção, a igreja também tem essa missão, através da pregação do Evangelho do Messias e através de viver isso que prega. É só esse o papel da igreja. O resto deixa com Deus. Depois da sua primeira vinda, a igreja ficou, não é mais Israel, não tem mais Israel. Israel é um país como a Etiópia, como a Colômbia, como outro qualquer.
O Israel de Deus parou em Cristo. Esse povo está lá que o pessoal pensa que Jerusalém é melhor que Campina Grande. Não. Esse povo não entende a Bíblia. Não, ela é uma cidade como outra qualquer. Tem uma história. Essa história não tem mais nada a ver. Tem a ver no sentido de que você conhecendo a história, você sabe o presente para moldar o seu futuro. Só nesse sentido. Eu vejo aí crente pensando que Israel é alguma coisa extraordinária. Que, meu Deus do céu. Então, irmãos, a igreja hoje, os agentes de Deus na terra hoje, é a igreja, não é Israel não. É a igreja. É a igreja que tem que pregar o evangelho, tem que viver esse evangelho, mostrando Jesus virá, o Salvador virá e virá como juiz. Ainda tem mais essa. Quando ele vier, todas as coisas se farão novas. Quando ele vier, toda a criação será restaurada. Seu povo ficará com ele na glória. Os condenados serão lançados no inferno. Isso tem que ser dito. Está na lei, está no Evangelho. Então, nesse texto que nós lemos, na profecia de Ezequiel, é no contexto de Israel? É. Mas nós podemos discernir que a profecia se estende também à igreja. Aqui nesse texto não há como não enxergar a doutrina da regeneração. Não há como não enxergar aqui. Tirarei o espírito, tirarei o coração, colocarei outro, colocarei o espírito, colocarei o meu temor. Não tem como não enxergar a doutrina da regeneração. E mais, enxergá-la como uma obra soberana de Deus. Não sou eu que decido isso. Quem decide é Deus. O soberano. Exatamente para que o seu povo eleito, uma vez regenerado, agora seja por ele mesmo capacitado a executar a missão hoje da igreja no passado de Israel. Essa profecia não é só para Israel. A igreja, assim como Israel devia fazer tudo para a glória de Deus, a igreja deve fazer tudo para a glória de Deus do mesmo jeito. Por que eu posso garantir que isso não era só para Israel? Porque nunca se cumpriu isso totalmente em Israel. Nunca se cumpriu. Continua se cumprindo na igreja. O povo eleito de Deus no Velho Testamento sempre se manteve rebelde ao Senhor. Sempre se manteve desobediente à sua lei. Sempre. Uma minoria, mas bota a minoria nisso. Se arrependia e clamava ao Senhor. E pela sua fidelidade ele restaurava. Por causa dos fiéis. Pois é, Jesus disse a mesma coisa. Por causa dos fiéis, até a grande tribulação será abreviada. Por causa dos fiéis, por causa dos eleitos. São poucos, muito poucos. Então, irmãos, esse povo, sempre rebelde, mas sempre aprove a Deus preservar um remanescente. Apenas um remanescente. Sempre o Senhor deixou. A fim de dar continuidade ao seu plano eterno. O seu plano não pode falhar. Deus não foi apanhado de surpresa com a rebelião e a rebeldia de Israel. Claro que não. Ele sabia disso. Aliás, na lei que ele deu a Moisés, ele já disse isso. O povo não vai cumprir isso, não. Ele já disse isso. Então, o próprio texto bíblico nos revela que foram poucos aqueles a quem Deus regenerou ao longo da história de Israel. Foram poucos. Deus chega a dizer, estatisticamente, não fica um décimo. Um décimo quer dizer 10%. Isso vai não é no texto do Velho Testamento. Nenhum décimo será salvo. São poucos, irmãos. Do mesmo modo, na história da igreja, nós estamos aqui vivendo a história da igreja para ver como a igreja está se deteriorando. Quem não enxerga isso é um tolo. Não sabe fazer uma leitura da cultura do mundo. Quem não consegue ver? Poucos sequer entendem a doutrina da regeneração. Poucos entendem o que é que quer dizer eu sou nova criatura em Cristo. Ele acha que basta ser membro da igreja. Não veem que se trata de um milagre de Deus do mesmo tamanho do milagre da criação do mundo. Do mesmo tamanho. Um milagre do mesmo tamanho do milagre de ressuscitar Jesus e subir ao céu de novo. Isso está escrito. Está escrito em Efésios. Está escrito em Romanos. Está escrito em Coríntios. A gente entender, caramba, a salvação é um milagre do tamanho da criação. É um milagre do tamanho da ressurreição de Jesus. É um novo nascimento, irmãos. É o que Jesus disse a Nicodemo. Se importa nascer de novo, meu amigo. É uma mudança radical. Ser crente não é ser digamos assim, um católico melhorado. Não é ser um espírita melhorado. Não é ser um macumbeiro que deixou de ser macumbeiro e agora eu sou evangélico. Não é isso não, irmão. Não é isso não. Aliás, a igreja hoje está numa forma... A miscigenação está tão grande que é uma verdadeira migração de crentes de Macedo, católico, espiritismo, Umbanda, está tudo misturado.
Muitos crentes vão em reuniões espíritas, muitos espíritas vêm na reunião do crente, vão na igreja católica, está tudo misturado. O Deus é o mesmo, o Deus é o mesmo, tanto faz. É mudança radical, irmãos, é conversão, é regeneração, é nascer de novo. É uma mudança em todo o ser de uma pessoa. Tudo. É isso que Deus promete através do profeta Ezequiel. Dar-vos-ei coração novo. Lá em Jeremias ele diz, tirarei o coração de pedra, quer dizer, algo insensível. Colocarei um coração de carne, quer dizer, algo agora sensível. Tirarei o espírito, colocarei o meu espírito. Lá em Jeremias ele diz mais, colocarei o meu temor neles para que eles obedeçam o meu juízo. Aqui ele não diz essa palavra temor, mas diz que farei com que eles andem no meu juízo, que é o temor que nós lemos no primeiro salmo. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei o coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso é, colocarei em vós o meu temor. Habitareis numa terra que eu dei aos vossos pais, terra prometida a Abraão, Canaã, no caso. Então, irmãos, preste atenção. Como Criador da humanidade caída, agora o Senhor, no seu plano eterno, está prometendo que recriará. Lembra que aqui em Ezequiel ele fez ressuscitar um vale de ossos secos? Pois é, ele recriará um povo, de novo o povo dele, eu vou recriar esse povo. E esse povo agora eu colocarei um coração novo, eu colocarei o meu espírito. É Deus quem porá dentro dos seus eleitos o seu espírito. É Deus que lhes tirará o coração de pedra. É Deus que lhes dará um coração de carne. Indicando que aquelas pessoas em inimizade voluntária contra Deus, totalmente incapacitadas de buscar a Deus, de amar a Deus, desde a queda, pois é, essas pessoas voltarão a ser sensíveis, voltarão a ser obedientes, voltarão a buscar a Deus através da sua palavra. Versículo 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Colocarei em vocês o meu temor. É Deus, irmão. Então quem não entender a doutrina da regeneração, não é salvo. Quem conversa não, de meu irmão, tá? Meu irmão não. É meu irmão não. Quem não entende a doutrina da salvação não é meu irmão coisa nenhuma. Ele pode ser batista, presbiteriano, pode ser o que for, ele não é meu irmão. Se ele nunca entendeu a doutrina da salvação é porque ele não recebeu essa salvação. Não é meu irmão, coisa nenhuma. A gente chama de irmão socialmente falando, mas não é não. Não é não. Confirmando o discernimento do profeta, o apóstolo Paulo ensina que Deus é quem reconcilia consigo mesmo. É Ele quem nos reconcilia consigo mesmo. Ele diz isso em todas as suas cartas. Ele diz isso aos Coríntios, aos Romanos, ele diz muito claramente para que Ele seja o justo e o justificador daqueles que Ele escolheu. Não tem como não entender isso. Quer dizer, tem. Quem não é convertido não entende, não. Irmãos, isso é maravilhoso, e maravilhoso é milagre. Essa palavra maravilhoso ficou assim uma palavra só. Ai, que coisa maravilhosa. Você vê uma pessoa dançando, uma dança muito bonita, uma bailarina. Ou, ai, que coisa maravilhosa. Que maravilhoso que é, rapaz? Isso aí qualquer um faz. Basta treinar. Qualquer um que tem aquele talento, aquele dom. Maravilhoso é Deus quem faz, ninguém mais faz. É maravilha, é milagre. É algo que não se vê, não tem como. Maravilha é você ver um furacão. Quem é que faz o furacão? Maravilha é você ver um vulcão em erupção. Isso sim é uma maravilha. Aliás, a coisa mais linda que eu acho é um vulcão em erupção. Ali você vê o poder de Deus. Um tsunami. Ali você vê o poder de Deus. Um furacão que destrói toda a arrogância do ser humano em construir uma cidade. Um furacão destrói tudo. Não fica nada ali. Isso é Deus mostrando quem é que manda nesse negócio aqui. É Deus mostrando o seu poder. Então, irmãos, isso é que é maravilha. Normalmente a gente só considera maravilha aquilo que é agradável a nós. Não, o que não é agradável é maravilha também. Lançar todos os condenados no inferno é uma maravilha de Deus. Só Ele tem esse poder. Então, meus filhos, prestem atenção. A salvação não é algo que possa ser decidido pelo homem corrompido pelo pecado. Meu Deus, como é que uma pessoa não entende isso? O Senhor Jesus ensinou largamente que Ele escolhe a quem Ele quer. Deus já dizia lá no Velho Testamento também. Ô Israel, vocês pensam grande coisa? Eu escolhi vocês porque eu quis.
Vocês não são a maior das nações, a mais bonita. Muito pelo contrário, são a menor, mais feia, mais pobre, tudo. Eu escolhi porque eu quis. É Ele quem escolhe quem Ele quer. Não é para quem quer e para quem corre, mas para quem Deus usa misericórdia, está escrito. Lá em Deuteronômio, Paulo repete em Romanos. É Ele quem se revela a quem quer. Lembra, jovem rico? Senhor, eu faço toda a lei, eu cumpro toda a lei. Cumpre mesmo, ainda te falta uma coisinha aí. Pois é, o rapaz não entendeu. Virou as costas e foi-se embora. Por que ele não entendeu? Porque Deus não quis que ele entendesse. Se Deus quisesse que ele entendesse, ele ia dizer, sim senhor, eu vou vender tudo e volto agora mesmo. Ele não chamou até um morto e um morto veio? Lázaro? Deus não estava no plano de Deus a salvação daquele rapaz. Simplesmente isso. Para mostrar a gente o poder do pecado, do amor aos bens. O rapaz simplesmente abandonou o reino de Deus por causa das suas riquezas. Ele foi lá querer saber como é que eu posso entrar no reino de Deus. Pois é. Então, irmãos, preste atenção. É Ele que diz claramente que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É Ele que diz muito claramente que quem vier, ninguém o arrebata das minhas mãos. Você sabe o que é isso? Essa é a confirmação plena da profecia de Israel, de Ezequiel para Israel. E você vê claramente que não é apenas para Israel. Isso é para a igreja. Deus continua fazendo isso. Ele continua fazendo isso, tirando o coração de pedra, botando o coração de carne. Ele continua tirando o espírito insensível, colocando o seu espírito. E Paulo explica lá em Romanos, capítulo 9, 8, versículo 9, diz, quem não tem o Espírito de Deus, esse não é de Cristo. Ele diz lá muito claramente que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Versículo 16. Pois é, irmãos. Pois é. A quem salva, Deus se revela de tal forma que essa pessoa não tem dúvida nenhuma, não. Essa profecia foi para Israel? Foi. Mas você vê claramente que ela prossegue, ela está em atividade para a igreja. Deus está formando novas criaturas, não mais segundo Adão, mas segundo Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, Paulo explica aos Coríntios. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se faz novo. Fomos criados primeiramente segundo Adão, somos filhos do meu pai e minha mãe, nasci em pecado, como Davi diz no Salmo 51. Mas agora Deus me regenerou, como ele ensinou ao doutor Nicodemo, tem que nascer de novo, meu amigo. Ele agora me regenerou, eu agora sou nova criatura. Eu agora estou sendo criado de novo, fui criado de novo, segundo Jesus Cristo. E por isso eu vou crescer no conhecimento dele, como Paulo explica em Romanos 8, 28, 29, 30, até me tornar igual a Cristo. Nada menos do que isso é ser crente, irmão. Ser membro de igreja não é nem parecido com ser crente. Não é a mesma coisa, não é nem parecido. Eu vivo dizendo isso aqui e sei que ofende meio mundo de gente. Sei até quem já falou, pastor disse que eu não sou crente. Não, eu não disse isso não. Eu nunca disse aqui para você, que você não é crente, não. Você deduziu isso pela minha pregação. E a minha pregação é da palavra. Alguns eu já disse claramente a ele, você não é crente. Alguns eu já disse lá no gabinete, você não é crente. A sua vida demonstra que você não é crente. Seus pensamentos, as suas palavras aqui conversando comigo demonstram claramente que você não sabe quem é Deus. E eu não estou julgando, não. Quem está julgando é a palavra. Eu estou só dizendo e mostro. Aqui, está vendo? Pois é. Então, irmãos, nós precisamos ter convicção disso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17, vocês lembram disso. Ou seja, Deus opera um novo nascimento, uma mudança radical na vida dos seus eleitos. O salvo é alguém transformado em todo o seu ser. Isso quer dizer regeneração, nascer de novo, ser feito de novo. Essa é a promessa, como já afirmamos. E não foi feita apenas para Israel, nesse contexto de Israel, não. Nós sabemos que isso continua na vida da igreja. O que entristece o profeta aqui, coitado, se reclama com Deus e chora e não quer continuar a obra porque não dá. E Deus diz para ele, vá, não se preocupe não, vá. Eu vou lançar você no meio de escorpiões, pode ir. Pregue, e não quero saber se eles vão gostar ou não vão. Eles saberão que houve um profeta entre eles. Pronto, só isso que eu quero.
Como eu já disse, o papel da igreja é mostrar Jesus. Se o mundo vai crer ou não crer, não é da nossa conta. Nossa conta é fazer o trabalho de viver como crente e orar por essas pessoas. Orar pelas pessoas. Senhor, tem misericórdia. Só essa é a nossa parte. Ser crente, mostrar que é crente com a vida, com a palavra, com a conduta. E deixe Deus agir. E ore. Então, irmãos, o que entristeceu o pobre do profeta, todos os profetas demonstram essa tristeza de estar pregando com um povo que não queria ouvir. E que batia neles, e prendia eles, e matava eles. Eles sabiam disso, todos eles. Todos os profetas, até Jesus. Até Jesus. Então, o que entristeceu esse pobre profeta e todos os outros? Israel não queria nada com a lei de Deus. Eles só queriam se dar bem. Eles queriam um Deus que os abençoasse. O que entristeceu Jesus diante de Jerusalém? Esse povo não quer saber de nada. Esse povo não crê em mim. Jesus disse isso várias vezes. Eu sei que esse povo não crê em mim. O que entristeceu os povos apóstolos, nas suas cartas você vê claramente. Na carta aos Gálatas, é a única que acontece isso. Normalmente na carta, porque era a cultura da época normal, você começa elogiando aquele a quem você escreveu, dizendo que você é bom, é perfumado, é cheiroso, eu gosto muito de você. E em seguida você, agora tem um detalhe aí, você, até Jesus faz isso nas cartas lá de Apocalipse também, com Éfeso, por exemplo. Tudo de bom, vocês rejeitaram os falsos profetas e tal, mas tem contra ti o seguinte, era assim as cartas. A única que não é assim é Gálatas. Gálatas, Paulo já entra de sola. Gálatas insensatos. Insensato é abestado, doido, falto de entendimento. É isso que é insensato. Falta de senso. Senso é sinônimo de juízo, siso. Então, irmãos, nós vemos isso aqui. Nós vemos isso aqui. Os apóstolos se entristeceram. Depois de Jesus, se entristeceram com a igreja. Tudo que Paulo ensinava virava as costas, vinham os judaizantes e derrubavam tudo. Bagunçavam tudo. Eu vou ter que sofrer de novo as dores do parto, seus Gálatas insensatos. Pois é, irmãos, essa é a mesma tristeza de qualquer pastor fiel. É a mesma tristeza. De saber que ele está ensinando a um povo que não faz a menor questão de aprender. Nem da igreja até por questão de consideração ao pastor, alguma coisa assim. Isso é quase todo mundo, viu? Dessa igreja aqui. Qualquer uma, inclusive essa aqui. Isso é muito triste para o pastor. Você está julgando, pastor? Estou mesmo, julgando com base na Bíblia. Eu não vejo vocês aqui. Qualquer motivo é motivo de não vir para a igreja. Há quantos anos eu chamo a atenção para a pontualidade e não adianta nada? Há quantos anos eu chamo para como deve tratar suas esposas e não adianta nada? Há quantos anos eu digo, mulher, como você deve tratar seu marido e não adianta nada? Há quantos anos, pais, ensinem seus filhos e não adianta nada? Pois é, irmãos. É por isso que o pastor se entristece. Como Jesus, Deus, se entristeceu diante de Jerusalém. Como os apóstolos, no poder direto de Deus, naquela ocasião, se entristeceram diante das igrejas. Pois é, qualquer pastor que não se entristecer diante da igreja é um falso pastor. Qualquer um. Qualquer um. Que não se entristecer com a igreja que ele está vendo, qualquer uma, é um falso pastor. Ele é um popstar, um manipulador de plateia, tudo, só isso. E ele sabe disso. Ele conhecia a palavra de Deus, ele sabe disso. Irmãos, queridos, assim como os israelitas achavam que eram salvos só por ser israelitas, só por ter a lei de Moisés, só por ter os utensílios sagrados da lei cerimonial, eles achavam que eles eram todos salvos só por causa disso. Pois assim mesmo, os tais ditos evangélicos acham que são salvos só porque são membros de alguma igreja evangélica. Pode dizer para qualquer um cara desse que ele não é salvo, que ele vira uma fera. Já aconteceu mais de uma vez no gabinete de homem de meu irmão, minha irmã. Olha aqui. Você acha que está enquadrado nisso aqui? É, pastor, de fato eu não estou não. Mas, tem mais. O que eu acho é mais importante do que o que o senhor está constatando aí e me dizendo. Aconteceu de irmã sair do meu gabinete batendo na porta, foi-se embora. Detalhe, irmã conhecedora da palavra. Mas não adianta, porque eu acho a minha cultura, a minha tradição é mais importante do que a Bíblia.
Então, irmãos, convém lembrar que pouco ou nada mudou na atitude da maioria dos israelitas após essa profecia do profeta Ezequiel. Um profeta que já estava profetizando ao povo no cativeiro babilônico. Nem assim servia. Mas, meu Deus, Jeremias tinha passado 40 anos pregando para esses camaradas que ia acontecer isso. Ezequiel foi no meio da escravidão e dizendo ao povo, presta atenção. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Aí o homem chora diante de Deus, reclama diante de Deus. Eles continuaram rebeldes à lei de Deus, continuaram rebeldes às profecias do profeta lá, continuaram sendo um mau testemunho para a própria nação onde eles estavam lá cativos, Babilônia. E o que é pior, com o tempo, na sequência de, depois de Babilônia, Média e Pérsia, depois de Média e Pérsia, a Grécia, em ordem dos principais, depois da Grécia, Roma, e continuaram até o ponto de matar o Messias. Então repare que o trabalho dos profetas não serviu para nada. 400 anos de profeta, depois mais 400 anos do período intertestamentário, em que os macabeus fizeram uma revolução querendo consertar por conta na bala, na faca, na não sei o quê. Mas não é assim, meu amigo, que Deus ensinou. Não é assim que Deus ensinou. Todas as vezes que o povo se rebelou, Deus os massacrou. Todas as vezes. Nunca entenderam que foi Deus quem colocou aquele povo como chicote sobre eles, porque nunca entenderam a lei de Deus. Eu sou filho de Abraão, pense. Eu sou evangélico, pense. Pense no evangelho. E não consegue sequer chegar na hora do culto. Algo mais simples do que isso? Pois é, irmãos, os ditos evangélicos, como Israel continuou na sua rebelião contra a palavra de Deus, a ponto de matar o próprio Messias prometido, desde lá do início da conversa. Pois a igreja também, os irmãos são tudo na igreja, tudo membro da igreja. E não muda uma vírgula. Basta ser membro da igreja. Israel continuou na sua rebelião até matar o Messias. E nós, igreja? Somos realmente novas criaturas ou apenas membro de igreja dita evangélica? Nossos corações foram realmente transformados a ponto de que agora meu coração bate com anseio pelas coisas lá do alto, ou eu continuo com meu coração totalmente preso às coisas desse mundo. Eu quero aqui nesse mundo. Como saber se aconteceu esse milagre na minha vida? Eu já expliquei para vocês, não sei quantas vezes, só há uma forma de demonstrar: obediência. Não há outra. Obediência. Detalhe, você pode ser obediente à palavra por uma questão cultural até, e não ser salvo. Agora, você ser salvo e não ser obediente à palavra, isso é uma impossibilidade. Isso aí é uma impossibilidade. O salvo vai ser levado para a glória. O que cumpre a palavra só por tradição, ou por costume, ou por não sei o quê, esse aí pode ter justiça própria. Esse aí pode ter justiça própria, não vai para o céu. Então, preste atenção. Ser obediente à palavra, igrejento, com cultura de igreja, não quer dizer que é salvo. Agora, um desobediente à palavra, isso quer dizer que ele não é salvo. Então, como saber, irmãos? Interpretando a profecia do homem, 27, 28. Porei dentro em vós o meu espírito. Farei com que andeis nos meus estatutos. Deus é Deus ou não é? Ele está dizendo que esse povo eu colocarei um coração, eu colocarei o meu espírito, e eu farei com que eles andem nos meus estatutos. Esse Deus é Deus ou não é Deus? Já que você não cumpre coisa nenhuma, nem está interessado em cumprir. Ontem eu ouvi mais uma pessoa daqui da igreja dizer que não tolera minhas pregações. Paciência, não venha mais.
Tem acontecido com quantas pessoas aqui que não vêm mais para a igreja? E eu sei que não vêm só por causa das minhas pregações. O que eu estou pregando é a palavra de Deus. Eu não fico alisando a cara de ninguém, não faço pregação bonita. Toda pregação bonita é falsa. Pregação bonita para pecador é falsa. Deus vai abençoar. Vai não, vai não, vai não. É mentira. Vai não. Eu não sei como é que vive o meu povo. Eu não sei como é que vive o meu povo. Cada um. Eu sei como é que vive. Eu sei o que é aqui em seu coração. Você me demonstra? Claramente, inclusive. Claramente. Irmãos. É Deus quem salva, é Ele quem conduz os salvos no temor dele. Nós lemos o salmo aqui, aos seus santos, aos que temem ao Senhor, bem nenhum lhes faltará, aos que temem ao Senhor, aos seus santos. É Ele quem porá dentro de nós o seu Espírito. É Deus quem fará com que os seus eleitos o temam, com que andem os seus estatutos, que guardem e observem os seus juízos. Por fim, pelo mesmo Espírito, é Deus quem levará os seus eleitos ao descanso prometido a Abraão. Aqui ele fala do descanso prometido a Abraão. Nós sabemos que Canaã, conquanto tenha sido uma terra geograficamente definida, ela apenas prefigurava a Nova Jerusalém. Hebreus, que nós estudamos aqui há um mês atrás, ensina muito bem isso. Ela apenas prefigurava a nova Canaã. A Jerusalém lá, que o pessoal pensa que é grande coisa, apenas prefigura a nova Jerusalém. Tem nada a ver mais hoje com igreja, com coisa nenhuma. Vem só pela história. Só pela história. Uma irmã já quis me levar para Jerusalém, ela pagando tudo. Vou não, irmão. Muito obrigado. Mas vou nada, irmão. Eu vou lá meter um monte de doido, jogando bomba nos outros. Lá vou não, fica aqui mesmo. Não tem nada que fazer lá. Historicamente, culturalmente é muito bom, mas a irmã acha que isso é uma grande coisa. Eu já vi um pastor dizer, imagine, tem pastor que nunca foi em Jerusalém, pode um negócio desse? O cara é rico, ele pode ir. Aí como é que um pastor pobre vai em Jerusalém ser besta? Ele dizendo isso, que ele acha um absurdo um pastor que nunca foi em Jerusalém. E esse cara é louco. E é um grande pastor no Brasil. Isso é um louco. Então, irmãos, nós sabemos que essa terra prometida a Abraão, conforme as Escrituras, repito, embora seja uma terra geograficamente definida para Israel, foi lá que Israel se instalou, que Deus se instalou, ela só prefigura Canaã, a Jerusalém celestial, que está prometida no Apocalipse, prometida em vários lugares do Novo Testamento. E nessa nova Jerusalém, tanto estarão lá os de Israel, lá do Velho Testamento, como os santos da igreja dita evangélica. Hebreus chega a dizer que esses homens, lá do passado, ele cita vários, cujo mundo não é digno, o mundo não é digno daqueles homens, eram uns homens tão retos, tão tementes a Deus, que esse mundo nem é digno. Pois é, está escrito, eles não serão glorificados sem nós. O povo de Deus no final é um só, Israel no Velho Testamento, e a igreja no Novo Testamento é o mesmo povo. Essa lei, essa profecia se cumpre para os dois povos, sem nenhuma dificuldade de entender. A questão, meus filhos, repito, como saber que a gente faz parte desse povo eleito? A própria profecia esclarece. Observe que na continuidade da ação soberana de Deus em escolher e regenerar os seus eleitos, Ele mesmo lhe porá o seu Espírito. Aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é de Cristo, como nos diz. O Espírito de Deus testificará com o nosso Espírito que nós somos filhos dele. Como é que ele testificará isso? Ele vai apontar lá do céu uma seta dizendo esse é. Não é com obediência. Ele não disse eu colocarei o meu Espírito neles e colocarei o temor para que eles temam as minhas leis, meus que andem segundo. Pois é, quem faz isso é o Espírito Santo. Que convence do pecado, da justiça e do juízo. Há isso em você? A minha vida demonstra que há isso em mim.
Olha, irmãos, nesse texto aqui nós vemos que Deus porá o Espírito dentro dos seus eleitos, ou seja, o espírito de rebeldia, o espírito de inimizade contra Deus, o espírito de fraqueza, frouxidão nos homens. A maior maldição de uma família começa com a frouxidão do homem, na maioria dos casos. Pois é, irmãos, tudo isso é retirado. Deus não tirou o espírito da gente de covardia, de insubmissão, do que for. Ele não tirou um coração que não tinha noção de perceber as coisas, de sentir, de mudar a minha meta, os meus anelos, os meus anseios. Ele não tirou, ele botou dele, foi. Ele não botou o temor dele agora para obedecer a lei. Ele não botou, foi. Como isso não é demonstrado na sua vida? Como sua vida não é demonstrada disso? Agora, Deus colocou em nós um espírito sensível à sua palavra. O espírito testifica que nós somos filhos de Deus, ou seja, esse espírito me leva de acordo com a palavra de Deus. Agora, com o novo espírito receptivo, Deus faz o seu espírito habitar com o nosso espírito, a fim de nos conduzir de acordo com os seus estatutos, para que guardemos e observemos os seus decretos, os seus juízos. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Não sou eu que decido isso, é Deus. E quando Ele decide me salvar, Ele põe em mim o seu Espírito. Ele muda meu coração. E agora eu sou orientado por esse Espírito que habita em mim. E eu vou fazer o que Ele disser. E o que é que Ele diz? Está aqui na Bíblia. Aí eu tenho que aprender. Para aprender eu tenho que estudar. Para aprender eu tenho que ter um professor que me ensine, chamado pastor, presbítero, o que for, meu ancião. Olha, irmãos, precisamos entender essa doutrina da regeneração. Povo escolhido por Deus, para Deus. Temos que entender isso, para que possamos avaliar a nossa conduta. Somos realmente novas criaturas de Deus e para Deus, segundo o seu querer e não o nosso querer. Sim, porque é Ele quem fará com que sejamos obedientes a partir do momento que nos regenera. Como Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso. Essa deve ser a afirmação de qualquer um crente regenerado. E essa afirmação só pode ser feita por alguém que realmente foi regenerado. O não regenerado não pode fazer uma afirmação dessa. Se fizer, é um hipócrita. Talvez até um sim. Então, meus irmãos queridos, eu não vou deixar de bater nessa tecla. Somente aquele que foi salvo entenderá a natureza da doutrina da regeneração. Somente um regenerado entenderá que houve um milagre na vida dele, semelhante ao milagre da criação. Somente aquele que foi regenerado entenderá que não pode deixar de buscar a santidade a cada instante, porque sabe que é o próprio Deus quem o conduz nessa caminhada. O conduz pelo seu Espírito para que ele cumpra o propósito para o qual ele foi salvo, a glória de Deus. À luz dessa profecia, irmão, do profeta aqui que eu estou dizendo que vale para Israel e vale para nós, temos que fazer um autoexame. Não tem conversa. A minha vida evidencia que eu fui regenerado por Deus. Os meus desejos confirmam que eu recebi um novo coração e um novo espírito, e que já não mais sou escravo do pecado. Não são mais as coisas do mundo que me atraem sobremaneira. Não são. São as coisas do alto. É o conhecimento de Deus que me atrai. É isso que eu ensino aos meus filhos o tempo todo. Eu tenho que ensinar isso aos meus filhos. Há um grande desejo no meu coração de aprender mais e mais desse Senhor que me salvou. Eu já falei para vocês aqui, um convertido ou um membro de igreja que não tem necessidade de crescer no conhecimento da Bíblia, esse cara não foi regenerado. Você não vê uma criança que não quer beber leite para crescer, não é uma possibilidade. De uma criança não vir buscar o peito da mãe, o leite para crescer. Não há essa possibilidade. E isso numa vida terrena, numa vida michuruca que vai se acabar com um menino de 90 anos, no máximo 90 e pouco.
Imagine a vida espiritual que é eterna. Não há possibilidade de um salvo não ter necessidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito grave, irmãos, e eu digo isso aqui de vez em quando. Se você não tem necessidade de crescer no conhecimento de Deus, você não foi convertido. É dentro de igreja. E tem que clamar, porque o Senhor está aí, a graça do Senhor está aí. O Senhor ainda não veio. Essa demora do Senhor, digamos assim, em vez de voltar, faz parte da misericórdia de Deus, faz parte da paciência de Deus esticada. Deus tem o seu tempo. Pois é, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Está tudo escrito, irmãos. Eu chamo a atenção disso aqui há 12 anos. E não vou mudar esse discurso, porque esse é o discurso de um pastor fiel à palavra. Eu estou tratando com pecadores. O primeiro, eu, quando preparo uma pregação dessa, ele não sabe como eu sou. Estou todo enquadrado, porque eu sou um pecador como vocês. Então, meus filhos, prestem atenção. Nós temos que ter isso. Há esse grande desejo de crescer no conhecimento de Deus. Há um temor reverente. Temor é medo mesmo. Mas esse medo de Deus é um medo reverente. Eu não posso envergonhar o meu Senhor. Eu não posso desobedecer a um Senhor tão poderoso. Eu tenho medo de desobedecer a um juiz de direito, um delegado de soldado de polícia. Eu sei o que ele pode fazer comigo, pode me prender. Pois é, Deus pode prender você também no inferno. Prisão eterna. Mas ninguém liga para isso. Esse negócio de céu e inferno, isso acabou. O céu é aqui na terra e o bem bom é aqui mesmo. O bem mau é aqui mesmo. Então há esse temor reverente em obedecer à lei de Deus. Obedecer como se eu nem conheço a lei. Minha vida evidencia que Deus colocou o Espírito dele em mim, que Ele trocou o meu coração, que Ele agora habita em mim. Então, onde eu andar, a pessoa vai ver os rastros de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é uma profecia para Israel, no contexto de Israel. Pois é, eu estou mostrando para vocês que essa profecia está atual para nós do mesmo jeito. Portanto, que o próprio Deus, que regenera, pela mesma graça com que Ele elege, escolhe, chama, regenera, adota, que Ele também nos conceda firmeza de propósito, de responder sim a essas perguntas que foram feitas aqui. Sim, o Senhor mudou meu coração. Sim, o Senhor botou o seu Espírito em mim. Sim, eu tenho vontade de crescer no conhecimento de Deus. Sim, eu quero obedecer ao meu Deus para honrá-lo, porque eu o temo. Eu sei quem é esse meu Deus. Todas essas questões, irmãos, precisam ter resposta sim. Consciente de que Ele que nos fez novas criaturas, é Ele mesmo quem nos conduz agora, porque Ele nos fez criaturas dele e para Ele. Nossa vida tem que ser toda dirigida para Ele. Aí Ele opera em nós o milagre completo. Porque aí Ele opera em nós e, a partir daí, através de nós. Para que o mundo veja em nós a luz de Cristo. Assim como Deus queria que lá Israel o povo visse um povo cumprindo a lei de Deus do jeito que Ele determinou. Então, irmão, nós vivemos do mesmo jeito. A perspectiva é a mesma, louvor, adoração para a glorificação de Deus, povo eleito. E a gente tem que ter consciência dessas coisas. Porque em tudo, quer comamos, quer bebamos, quer vivamos, quer morramos, tudo seja feito para louvor da glória do nosso Deus. É isso que a profecia do homem aqui diz para Israel e vale para a igreja do mesmo jeito. Amém.